Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no bairro Jardim Iara. Este é o meu canal Filemon, a qual você está conectado, e eu vou deixar neste vídeo mais uma videoaula na nossa escola bíblica dominical. E eu convido você que ainda não é inscrito neste canal, quero convidar você, por gentileza, se você sentir de Deus, quero convidar você para se inscrever no meu canal, fazer parte desta família do canal Filemon, ok? Convido você também para assistir este vídeo até o final, deixa o seu like, faça o teu comentário abençoado aí, tá? E também faça uma recomendação, se você assistir esta videoaula, que é só de um tópico que eu costumo deixar no meu canal, mas não deixe de participar da escola bíblica dominical na tua igreja, na sua congregação, onde você congrega. Amém? Nós estamos usando aqui o manual da Betel, né? Que a editora Betel lançou agora nesse quarto trimestre de 2022 sobre a Igreja e o Espírito Santo. Fala sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os nossos dias atuais. E nós estamos aqui diante da lição número 8, que essa lição nos traz um título muito importante que diz assim: capacitados para servir uns aos outros. É um título muito importante para a vida do cristão. Nós temos um texto áureo que diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos capítulo 12, versículo 4. E nós temos a nossa verdade aplicada, ou verdade prática ou praticada, que diz: devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Também nós temos aqui um texto de referência, né? Em outras versões fala leitura bíblica em classe, e que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 4, 5, 6, 7 e 8, e nós não vamos ler para o nosso vídeo não ficar muito extenso, amém? Glória a Deus. Muito bem. Queridos, nós temos aqui o nosso ponto de partida dessa lição. Fala o seguinte: Deus usa os dons para o bem da sua igreja. Muito bem, nós temos aqui uma introdução que diz que nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus aos que foram transformados pela renovação do entendimento, segundo Romanos capítulo 12, verso 2, visando atender às diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está neste mundo. Então nós não vamos aqui fazer um comentário sobre a introdução, pois a introdução ela é um ato introdutório. A introdução é uma preparação em que nós, ao lermos a introdução, nós não nos preparamos para entrarmos nos assuntos a ser abordado nessa lição. O subtópico 1 do tópico 1 diz: graça para o exercício de diferentes ministérios, né? Nós vimos aqui no subtópico 2 que fala sobre os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. Vimos aqui no subtópico 3 que diz dom de profecia a serviço da igreja. Então vamos entender
por que Deus ele nos concedeu, ele nos concede um dom espiritual sobre a nossa vida. Nós vamos deixar aqui nesse vídeo aula somente o tópico de número 1, né, da lição número 8 do quarto trimestre de 2022. Aqui fala sobre exercitando os dons. É um comentário que tem, né, antes do subtópico 1, tá? Exercitando os dons. E nós precisamos de três coisas para nós fazermos para podermos exercitar os dons. Quais são essas três? Primeiro, nós precisamos descobrir, né, o dom a qual Deus quer nos usar. Ok? Segundo, após descobrir qual é o dom que Deus quer te usar, você precisa dedicar a esse dom. E terceiro, após você dedicar a esse dom, você precisa desenvolver a esse dom. Deixar que o dom seja desvendado para você poder exercitar o dom que há em você. Você precisa dessas três qualidades. Primeiro, descobrir. Segundo, dedicar. E terceiro, desenvolver ou deixar desvendar o dom a qual Deus colocou em você e Deus quer te usar através desse dom. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 7, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Versículo 4 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com cuidado. E o que exercita misericórdia, exercita com alegria. Louvado seja Deus. Então aí, sobre os dons que é dado pela graça, porque ninguém é merecedor, dom é dádiva de Deus, é um favor de Deus na vida do membro do corpo de Cristo para edificação da igreja, amém? Muito bem, o subtópico 1 do tópico 1 fala graça para o exercício de diferentes ministérios. Então o dom, o que ele é? É uma graça dada por Deus para que os ministérios sejam exercidos na igreja. Nós observamos que Deus tem derramado o teu Espírito sobre a igreja. Para que Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja? Capacitando os seus servos com diferentes dons, né, visando a edificação da igreja. Então observamos que Deus tem derramado o seu Espírito sobre todos os servos, né, e servas de Deus, visando o quê? Dando o seu dom, visando o quê? Uma edificação. Isso significa que o dom não é para que nós possamos nos orgulharmos deste dom e dizer que nós temos o dom. Deus, ele manifesta pela sua graça, seu Espírito, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Observamos aqui que cada cristão, ele possui, né, um dom diferente.
porque Deus concedeu esses dons para que a igreja local possa crescer de maneira equilibrada diante do mundo que nós vivemos e também preparada para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2 do tópico 1. Aqui no subtópico 2, o comentarista da nossa lição, ele diz assim: os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja, né? Então Deus tem dado dons para trabalharmos na obra de Deus, para realizarmos o serviço na obra de Deus, para o crescimento e edificação da igreja na terra. Nós observamos aqui que Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos a sua obra. E diante disso, não podemos permanecer com um comportamento apático, mas um comportamento, não possamos permanecer com esse comportamento improdutivo ou até mesmo egoísta com as pessoas ao nosso redor. Mas nós observamos que os crentes têm funções variadas, né, que não obstante são essenciais para o funcionamento adequado do corpo que eles formam. Porque para você entender a igreja como corpo de Cristo, ela não é somente uma organização filantrópica, ela não é só mesmo uma organização de acordo com as leis, mas a igreja, ela é um organismo vivo, em que os membros terão que trabalhar em função de ajudar um ao outro. Glória a Deus. Aleluia. Observamos que o significado aqui do integral deste pensamento de Paulo fica claro, né? E se levarmos em conta lá 1 Coríntios 12, como um comentário a este respeito, qualquer dádiva que alguém tenha recebido condiciona aquele indivíduo para uma linha de serviço particular, né, a qual ele deve se dedicar nesse serviço particular, aleluia, em função de ajudarmos uns aos outros, em função de ajudarmos no crescimento e edificação deste corpo de Cristo que é a igreja. Muito bem. Aqui também eu quero fazer uma observação juntamente com você, aqui no subtópico 3, né? Nós precisamos tomar uma aguinha quando nós estamos falando, porque as cordas vocais, ela vai ressecando, ok? Então dá licença, uma garrafinha. Muito bem. Observamos aqui, diante do subtópico número 3, que o nosso comentarista, ele diz assim: dom de profecia a serviço da igreja. Muito bem.
falando em dom de profecia, tem algo que eu realmente discordo, é quando um pregador está pregando a palavra, alguém levantar profetizando no dom de profecia, porque a pregação da palavra, ela já é uma profecia, né? O momento da palavra tem que ser respeitado e o Espírito Santo, ele é educado. Muito bem. Então nós observamos que é bastante interessante nós notarmos que da lista em Romanos capítulo 6, o capítulo 2, o versículo 6 e 8, ele diz assim: de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, né? Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom e exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça-se com alegria. Muito bem. Este é o único dom que, além de estar na lista de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele também está na lista de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, né? E o seu exercício é o mais comentado pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 e 14. Então aqui nós pontuamos que, conforme visto no tópico 1 e ponto 1, o membro do corpo de Cristo capacitado com este dom, deve estar totalmente sobre o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Observamos aqui que todas as pessoas que Deus usar, né, com dom de profecia, ele deve estar controlado pelo Espírito Santo. Para quê? Para que ele não venha se opor, né, sobre a mensagem da palavra de Deus que está sendo pregada. E que também, sendo controlado pelo Espírito Santo, a mensagem profética, ela deve estar de acordo com os padrões bíblicos. Quando se fala em julgar a profecia, não está mandando ninguém julgar a vida do profeta. Está mandando julgar se a profecia que está sendo profetizada, ela está de acordo com os preceitos bíblicos, com os preceitos da palavra de Deus. Amém? Observamos aqui que na Bíblia de estudo de aplicação pessoal, é uma Bíblia que eu uso sempre, quando eu vou pregar a palavra, eu gosto dessa Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Observamos que esta lista é de dons. E imagine o tipo de pessoas que recebeu cada um deles. Então, vamos dizer o seguinte: os profetas são pessoas corajosas, articulosas, pessoas que não são tímidas, pessoa que não sente uma qualidade de timidez, porque o profeta não pode ser tímido, ele tem que ser corajoso para entregar uma mensagem profética, até mesmo ao presidente da República,
Federativo do Brasil, se for possível, ou a qualquer outra autoridade. Muito bem. Observamos que os servos e ministros do Evangelho que exerce o ministério, eles precisam ser o quê? Primeiro tem que ser fiéis, tem que ser leais, né? Porque a fidelidade é uma qualidade que precisa estar presente na vida de um ministro que está ministrando o Evangelho, que é ministro do Evangelho. Ele tem que ser fiel e tem que ser leal, né? Observamos também aqui que os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro, são aqueles que trazem uma palavra de ensino para a igreja, uma palavra eloquente, né, de ensinamento e também uma palavra de intrepidez. Então essas pessoas também são pessoas que têm que apresentar o raciocínio da palavra que ele está pregando com clareza, porque ensino da palavra é ensino. Muito bem. Observamos que os encorajadores e exortadores, eles sabem motivar o seu semelhante, né? Aqueles que repartem são generosos e são dignos de confiança. E os líderes são os bons organizadores e administradores. Observamos aqui que através do comentário do nosso comentarista, nós possamos chegar a várias conclusões sobre os dons usados para a edificação da igreja. Nós observamos que os administradores são aqueles que exercitam misericórdia, aqueles que demonstram bondade, né? Aqueles que demonstram bondade são pessoas atenciosas, né? Pessoas que se sentem felizes ao dedicar seu tempo a outras pessoas. São as pessoas que estão exercitando misericórdia. Então observamos que seria muito difícil uma pessoa ter todos esses dons, né? Porque um profeta usado, geralmente ele não é um bom conselheiro. Ele é um profeta usado para profetizar, mas ele não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade, poderia falhar como líder. Se ele é generoso, mas ele não tem o dom para liderar, ele poderá falhar como líder, né? Observamos que ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para a edificação da família de Deus. Cuidado para você não ter um dom e querer exercitar outro dom que não é para você. Amém? E aqui eu quero encerrar esta videoaula recomendando a você que assistir esse vídeo, não deixe de participar da escola bíblica dominical na tua igreja, na tua congregação onde você congrega, né? Todos os domingos às 9 horas da manhã, né? Principalmente nas Assembleias de Deus de Madureira, que é a lição que nós estamos estudando. Na congregação onde eu estou congregando, está sendo realizada na sexta-feira, a partir das 19h30. Amém?
Muito bem. Eu ensinei nesse tópico que Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, capacitando o seu servo com diferentes dons, visando a edificação da igreja. Amém? Muito bem. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E a recomendação que eu fiz no início é a mesma. Se você se inscrever no meu canal, não deixe de acionar o sininho das notificações. Amém? Por 2 vezes.